Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um abençoado momento de esperança. O tema da nossa reflexão é metamorfose espiritual. Meus amigos, todos os dias nós vemos reformas, transformações acontecerem em toda parte do mundo. E essas mudanças, essas transformações ocorrem tão somente por causa da existência do pecado. É o pecado que destrói, é o pecado que corrói e desgasta todas as coisas que existem na natureza, em nosso mundo. E a palavra de Deus também nos diz que com o ser humano acontece a mesma coisa. Ou seja, com o caráter do ser humano também ocorre transformações e mudanças. A Bíblia nos diz que o pecado deforma, o pecado rebaixa, desmoraliza qualquer pessoa, sem nenhuma exceção. No livro de Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus amigos, vocês sabem o que é estar destituídos da glória de Deus? Estar sem a glória de Deus é estar sujeito a sofrer todo tipo de degradação que o pecado causa ou que o pecado oferece. Humanamente falando, não tem como ser humano escapar da degradação do pecado. Meus amigos, somente Deus, através da sua palavra, pode nos dizer, pode nos orientar, nos informar do que devemos fazer para sermos transformados e resolvermos assim o problema do pecado que existe em nossa natureza. O conselho que Deus nos dá está no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Notem, meus amigos, que nesses versos bíblicos existem dois pedidos que Deus faz para nós. O primeiro pedido que Deus nos apresenta é para entregarmos a nossa vida nas suas mãos. E o segundo pedido é para não copiarmos o estilo de vida do mundo. Ou seja, nós não devemos viver como vivem as pessoas que não acreditam em Deus. Não se amoldar aos padrões do mundo. Isto quer dizer que o cristão não deve seguir as tendências do mundo, os costumes do mundo, porque na realidade há muitos costumes que são prejudiciais à saúde, há muitos costumes que prejudicam a moral, enfim, muitos costumes que existem no mundo não combinam com a vontade de Deus. Por isso que Deus orienta o cristão não se amoldar, ou seja, não se acostumar com a vida que o mundo oferece. Meus amigos, nesses versos que nós lemos, Deus está nos estimulando a desejarmos coisas melhores, a desejarmos coisas que vão além das perspectivas desse mundo. Em outras palavras, Deus está nos estimulando a nos prepararmos para morarmos no seu reino e vivermos uma vida eterna ao seu lado. Agora, é certo que é natural e é próprio da natureza humana fazer tudo que é contrário à vontade de Deus. Você já percebeu isso? De acordo com o que está escrito na palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo,
no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, nestes versos, o apóstolo Paulo nos apresenta o perfil da sociedade dos nossos dias. E nós não podemos seguir a tendência que existe no mundo, porque o perfil da sociedade que a Bíblia nos apresenta nos nossos dias é uma sociedade que ignora completamente os conselhos de Deus. Meus amigos, o conselho que Deus dá para todos aqueles que desejam herdar a vida eterna e morar no céu com Jesus, o conselho que Deus nos dá é para nos afastarmos de tudo aquilo que é pecaminoso. E também, como cristãos, devemos deixar toda a aparência do mal. Agora, tem uma coisa que é muito importante nós considerarmos. Não adianta uma pessoa se afastar de tudo aquilo que é errado, mas se a sua natureza continua com a mesma tendência para o mal, uma hora ou outra a pessoa vai cair no erro. Então, de acordo com a Bíblia, é preciso que o pecador passe por uma transformação, ou seja, uma metamorfose espiritual. No Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 5, está escrito que quando Jesus conversou com um rabino chamado Nicodemos, Nicodemos foi ter um encontro com Jesus para conversar sobre a salvação. Ele desejava a salvação. E então Jesus disse para ele o seguinte: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então aqui Jesus está falando de um novo nascimento ou uma transformação. E aqui então é que encaixa a palavra metamorfose espiritual. O pecador precisa passar por uma transformação do seu caráter. E nos é dito que o passaporte para entrarmos no reino dos céus, para morarmos no céu, o passaporte é o nosso caráter, se ele for semelhante ao caráter de Jesus. Eu quero que vocês leiam comigo o que o apóstolo Pedro escreveu também sobre esse processo de transformação na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 23. Está escrito assim: pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Notem, meus amigos, que aqui Pedro está dizendo que essa transformação que o pecador precisa passar para poder se preparar para morar no céu, essa transformação, ou seja, esse novo nascimento, ele acontece somente pelo poder da palavra de Deus. Por isso que, geralmente, as pessoas que ignoram a palavra de Deus, as pessoas que não acreditam na palavra de Deus e nem se submetem aos seus conselhos, aos seus ensinos, dificilmente essas pessoas terão a sua vida transformada. Pelo contrário, quanto mais a pessoa se afasta da palavra de Deus, mais ela se degrada no pecado. Meu prezado amigo e minha prezada amiga, a pergunta que eu faço para você nesta oportunidade é a seguinte: você já nasceu da água e do Espírito para viver uma nova vida com Jesus? Você está se preparando para encontrar-se com Jesus quando Ele vier nas nuvens dos céus, buscar os seus filhos queridos, aqueles que aceitaram a palavra de Deus, aqueles que aceitaram o seu sacrifício na cruz e passaram por essa transformação? Você está se preparando para esse glorioso dia. E se você já passou por esse processo, está vivendo esse processo de transformação, meus parabéns. Continue unido a Jesus, continue estudando a palavra de Deus, continue orando a Deus, se consagrando a cada dia. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não nasceu de novo,
Se você tem no seu coração o desejo de morar no céu com Jesus, ou de subir ao céu quando Jesus vier buscar os seus filhos, então eu te convido, nesta oração que vamos fazer agora, você ore comigo, entregando a sua vida a Jesus e se consagrando a Ele. Por isso, aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos orar. Amado Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra livremente, de conhecer o plano da salvação, de sabermos que nós precisamos ser transformados pelo poder da Sua Palavra para sermos semelhantes a Jesus. Querido Pai, toma a nossa vida em Tuas mãos, molda o nosso caráter, porque nós queremos refletir a Jesus, queremos refletir o caráter de Jesus. Senhor, abençoa os nossos amigos, nossos irmãos, que nesta hora se colocam também nas Tuas mãos, pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Tua proteção, pedindo a salvação, pedindo a cura, Senhor, das doenças, pedindo perdão por todos os pecados. Toma conta, Senhor, da nossa vida, porque ela pertence ao Senhor. Jesus nos comprou quando morreu lá na cruz, no nosso lugar. Por isso agora somos Teus. Toma conta de cada um de nós e ajuda-nos cada dia no preparo para o encontro com Jesus nos ares. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.